Fala, mosqueteiros e mosqueteiras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, rapaziada, na noite de hoje, mais precisamente às 7 horas do dia 13 de julho, o Corinthians enfrentou o Bragantino lá na Neoquímica Arena e infelizmente saiu derrotado por 2-1, né? E bom, rapaziada, antes de fazer o pós-jogo, peço para que vocês que podem e querem apoiar o canal se inscrevam e deixem seu like no vídeo para engajar, chegar em mais pessoas. E se você puder e quiser também, você tem a opção de contribuir diretamente com o canal através do QR Code do LivePix, tá certo? Mas bom, rapaziada, vamos diretamente ao ponto aqui, né? Já tô atrasado, gravando o vídeo tarde aqui porque teve uns imprevistos, mas vamos lá. Um jogo muito fraco da parte do Corinthians. Eu até tive esperança, né? Porque eles tiveram 2 semanas de férias e 2 semanas de treino, né? Pra voltar. E voltaram do mesmo nível de antes, né? Do mesmo nível que perde para os reservas do Huracan, que empata com a América de Cali, que empata com o Vitória na Neoquímica Arena, empata com o Grêmio, que acabou de levar 4-1 do Cruzeiro. Esse é o Corinthians, rapaziada. Esse é o Corinthians atual, do Dorival Júnior. E, sinceramente, sobre o trabalho do Dorival, me arrependo cada dia mais de ter dito lá no jogo da Copa do Brasil que esse trabalho poderia dar certo no Corinthians, né? Pela questão da defesa, né? Arrumar a defesa, é toda uma balela. E bom, com essa derrota o Corinthians passou para a 11ª colocação da tabela do Brasileirão, né? Saltando aí para a segunda parte da tabela, já que a gente sabe que é perigosa, mesmo sendo o caso do Corinthians, que é o maior, né, dessa categoria, está em 11º, né? Não está tão longe aí da parte de cima. Mas nós temos que sonhar com vagas diretas na Libertadores, na fase de grupos. E a gente teve um problema, né, que temos 5 derrotas e 4 empates e somente 4 vitórias. Então, enquanto times como Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Bahia voam no campeonato, o Corinthians vinha de 3 empates seguidos para essa partida. Logo, esperava-se uma atuação, no mínimo, que causasse uma vitória, né? Mesmo com o Bragantino estando num bom ano. Afinal, eles estão em 3º lugar do campeonato, pelo menos até o momento que eu tô gravando. Então, é um time que tá jogando muita bola esse ano. Entendeu? Começou desacreditado, mas está surpreendendo. E a gente começou acreditado e está decepcionando. Então, realidades diferentes se encontraram hoje. E quem saiu melhor foi quem já estava prevalecendo aí no campeonato, né? O Bragantino bateu na gente em plena Neoquímica Arena, né? Então, mais uma derrota para os caras lá em Itaquera, né? Ano passado a gente perdeu para eles na Sul-Americana, mas ainda se classificou porque o Hugo Souza pegou 3 pênaltis seguidos naquela decisão, tá? Mas infelizmente hoje não foi isso que aconteceu, né? O time não estava nessa vibe, não tinha Ramon Dias no comando técnico e não tinha qualidade alguma nos seus jogadores presentes, muito menos no banco de reservas. Então o que eu vejo é um Corinthians sem grande perspectiva de melhora. Não sei nem se eu posso culpar aqui o trabalho do Dorival, né? A perspectiva de melhora se encaixa pro Dorival. Eu acho que se encaixa pro time como um todo, né? Todos os dias estamos nas páginas policiais, estamos aí envolvidos em crise de corrupção, de presidente usando o cartão do clube para compras pessoais, dívida aumentando, quase 3 bilhões de dívidas por causa dos juros. Passamos ano após ano e a gente não consegue nem ficar no 0-0. Não conseguimos nem pagar os juros para a dívida se manter como está. Então o Corinthians é um clube falido nessa perspectiva, porque não tem como contratar, e se não contratar, o futebol vai ser esse que a gente viu, gente, que empata com um Grêmio que levou 4-1 do Cruzeiro, e todo o mérito pro Cruzeiro, porque está voando na temporada também, depois do Leonardo Jardim aí, né? E, inclusive, é um time da sequência de julho, né? Se você não sabe o que eu tô falando, fiz um vídeo aí sobre simulando, né? Todos os jogos de julho, mais ainda a volta da Copa do Brasil, do Corinthians, né? E julho é um mês muito difícil pro Timão. Vamos pegar, já pegamos no Bragantino, vamos pegar aí Botafogo, Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras. E se eu não me engano, eu estou esquecendo um. Mas
Esses caras aí tenho certeza que estão. Gente, eu fui otimista, eu coloquei 2-0 pro Corinthians no jogo de hoje. Só que eu até comentei, se voltar do jeito que estava é 2-0 pro outro lado. Foi um pouquinho melhor porque a gente fez pelo menos um gol, né? Mas do mesmo jeito, um jogo tenebroso da parte do Corinthians, horrível. Sinceramente, dá até vergonha de ver o time jogar, né? Eu tive esperança no começo do jogo ali, mas aí por volta dos 30 minutos, mais ou menos, já foram quebradas porque o Kaká cometeu um pênalti. Pênalti polêmico, diga-se de passagem. Esse pênalti idêntico a um que foi anulado em pleno Super Mundial que acabou de terminar, né? Terminou no mesmo dia do jogo de hoje. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Igual, se você pegar o frame, igual o lance dos pênaltis. O do Mundial, com a arbitragem profissional, uma das maiores competições de todos os tempos, anulado. Em plena 13ª rodada de Brasileirão, com Bruno Arleu de árbitro do jogo entre Corinthians e Bragantino, em Itaquera, pênalti. Kaká levantou muito o pé, né? Porém, foi o mesmo caso do pênalti do Mundial. O PSG, né, teria cometido esse pênalti aí, mas foi anulado. Então, qual que é o critério, né? Será que o Corinthians é um clube que ficou fácil de roubar? Já que até dentro dele já tem roubo de presidente, de conselho, de tudo. E aí, ninguém liga mais. Ah, mas é na casa dos caras, né? Pode ter pressão. Não tem nada, não tem nada. Todos os aspectos do clube estão ruindo e alguns já até ruíram. Então, aos 30 minutos, esse pênalti aí, né? O Sacha bateu e foi um gol, né? Infelizmente, bola para um canto, goleiro para o outro. O Hugo Souza não conseguiu pegar essa. Mas tudo bem, né? Afinal, ninguém consegue pegar todos os pênaltis, né? Infelizmente. Mas aí 1-0 no placar e aí já muda completamente a realidade, né? A esperança que você podia ter já diminui. Foi o meu caso, pelo menos. Mas tudo bem, né? Vamos orar para que o time consiga melhorar, né? Consiga, quem sabe, se reerguer uma virada no segundo tempo, né? Seria absurdo. Até porque ano passado a gente conseguiu. A gente virou um 2-0 para um 4-2 contra o Criciúma lá nas últimas rodadas, quem lembra? E lembrando que o Bragantino e o Criciúma disputaram diretamente a vaga do rebaixamento, tá? Tanto que a última rodada foi um confronto direto entre os dois. E aí o Bragantino ganhou de 5-1, acho que foi. Enfim, mas até o final tava os dois ali, ó, pra cair. E hoje o Criciúma sofre na Série B e o Bragantino é o 3º lugar do Brasileirão. Que virada, né, meus amigos? E aí, um caminhão de gols perdidos, né? Principalmente queria dar um destaque aqui pro Romero e pro Memphis também. O Memphis, não por errar o gol assim, que nem o Romero, né? Mas por atrapalhar jogadas de gol. Uma linha ainda no primeiro tempo, eu acho que se não me engano, ia sobrar direitinho, um cruzamento ia sobrar direitinho pro Martínez meter uma bica e ali se ele não acertasse aí é ruindade pura, meu amigo. Só que aí o Memphis foi lá e cabeceou a bola pra trás e aí tirou todo o lance, né? Então Memphis muito mal, já se envolveu em 2 polêmicas nesses últimos tempos com o Neto e por causa que faltou o treino, né? Então assim, não sei se tá querendo sair, se tá fazendo picuinha pra sair, mas se tiver, que saia, meu amigo, porque, sinceramente, a gente não tá em condição de tentar manter nenhum jogador não, tá? Mas aí, no segundo tempo, aos 7, 8 minutos ali, surge um gol do cometedor do pênalti, né? Uma bola aérea também. E, enfim, um bate-rebate, né? Um zagueiro tirou na linha ali um chute, porém sobrou pro Kaká. E aí o zagueiro artilheiro, né? Não importa o lado, o importante é fazer o gol. Fez o gol a favor do Timão, né? Então, 1-1. E aí, sinceramente, deu uma expectativa de melhora pro jogo. Não pro trabalho do Dorival, não pro time, né? Mas pro jogo, deu a impressão de que iria conseguir fazer algo mais. Mas, pelo placar, né? Se você pesquisar Corinthians no Google, não deu. Não conseguiu. Isso porque, de novo, caminhão de gols perdidos. Principalmente no segundo tempo, eu diria. Então, muitos erros do Corinthians, muitos gols perdidos, a jogada sempre parando, não conseguiam fazer um ataque rápido, um bom contra-ataque também.
e até tinham posse em diversos momentos, porém, o que adianta você ter algo e não conseguir fazer nada com isso, não é? Isso era o Corinthians com a posse de bola hoje. Ou ontem, né, no caso, acho que você vai estar vendo esse vídeo, já vai ser dia 14, né? Mas aí com esse gol, né, 1-1, expectativa de pelo menos manter o empate, né? E, enfim, o destaque vai para o Garro, que num lance o Memphis rouba a bola do Capixaba, né, lateral esquerdo do Bragantino. Bola sobra, ele toca pro Garro. O Garro meteu uma bica, só que foi tão forte que foi pro travessão e não deu a sorte de entrar, né? Então, esse foi o maior lance, assim, né, que eu posso falar pra vocês aqui do Corinthians. E foi isso. Depois disso, caminhão de gols perdidos, erros, a jogada parando. E, enfim, é isso daí. E aí a gente chega nos acréscimos, né? E aí, porque teve um escanteio no último minuto pro Bragantino, os caras, que não deu em nada, os caras conseguiram e deram 1 minuto a mais de acréscimo. Eu sinceramente não entendi o porquê, porque não teve troca, foi só porque tinha um lance, né? Então, talvez para dar tempo de concluir, né? Não ter polêmica, deram 1 minuto a mais. Isso foi o suficiente para mais um escanteio do Bragantino, e esse foi cruel, meus amigos. Não foi um gol de bola aérea, mas foi um gol muito pior do que esse e que me lembra o gol que a gente tomou do Internacional ano passado, também no final do jogo. Aquele gol que sacramentou o empate, né, em 2-2. Pelo menos esse jogo serviu para o time finalmente acordar e depois a gente engatou 9 vitórias seguidas. A questão é, será que o time de hoje tem 25% da vontade, do comando, né, da disciplina que tinha aquele que conseguiu 9 vitórias seguidas depois do vexame de passar 20 rodadas na zona de rebaixamento? Eu digo que não. Mas você pode argumentar, todo mundo ali é quase a mesma pessoa. Não tivemos saídas, né, grandes saídas, nem também contratações, né, principalmente contratações. Foi só o Anguilleri. Mas mesmo assim, rapaziada, mesmo assim, aquele time venceu o Bahia, venceu o Grêmio na Arena do Grêmio, venceu o Criciúma também fora de casa, depois de abrir 2-0 na gente. Aquele time venceu o Atlético Paranaense, que tava ali nos trancos e barrancos, né, mas conseguiu depois uma boa sequência e aí se afundou, né? Então fez um jogo histórico contra o Atlético Paranaense por 5-2, ganhou de Bahia, de Grêmio, de Vitória, do Palmeiras depois de muito tempo, mas eu valorizo essa vitória contra o Vitória, que foi em pleno Barradão. Esse time empatou, o de hoje empatou com o Vitória na Neoquímica Arena em 1-1. Esse time empatou com o Bahia na Fonte Nova por 1-1 também. E esse jogo eu nem vou falar nada, porque o Bahia tá voando, então foi até um bom resultado pra gente. Esse time empatou na Arena do Grêmio também por 1-1. Esse time está a 4 jogos sem vencer, 1 derrota e 3 empates seguidos pra gente conseguir chegar na última vitória do Corinthians. Sinceramente, não acredito que esse time vai melhorar. O gol do Bragantino, né, pra quem quiser saber, foi a bola aérea, né, lembrou o gol do Internacional, porque um lance ali estranho, né, no bate-rebate, um gol sofrido, viu, um gol sofrido, assim, de sofrência, digna de sertanejo mesmo. E aí os caras chutaram e aí travado, né? Só que aí a bola sobrou nos pés do Thiago Borbas. E aí tinha 2 do Corinthians na frente dele, hein, pra fazer uma parede, uma proteção, né? Mas passou debaixo das pernas de um deles e o Hugo não tava do lado certo do gol. Gol do Bragantino aos 97 minutos. Tudo porque o diabo do árbitro deu 1 minuto a mais só por causa do escanteio que aconteceu. Se já tava ruim sair só com 1 ponto, porque o objetivo é a fase de grupo da Libertadores. E eu tinha até coisas pra falar por causa desse empate. Eu iria falar que ano passado a gente não foi pra Libertadores por causa dos empates, porque ficamos a 3 pontos do G6, se vocês não se lembram. Ficamos somente 3 pontos atrás do São Paulo, que foi o 6º colocado. E se não fosse 2 empates bestas que eu sei que a gente tomou, e eu lembro aqui, Atlético Goianiense, eu lembro assim claramente desse jogo. Empatamos com o Atlético Goianiense com gols contra do Kaká. Se não fosse esse jogo, já estaríamos empatados com o São Paulo na pontuação. E qualquer outro, a gente tinha passado.
2 empates sofridos nos custaram isso. 2 empates. Esse ano, a gente tem, em 13 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. A mão só é completada, né? Os dedos só são levantados para falar das derrotas. A gente não chegou nem aqui ainda das vitórias, nem dos empates. A situação é pior. Estamos aqui nas 5 derrotas e apesar da colocação estar melhor, o futebol é do mesmo nível. Se não melhorar agora, pode esquecer. Se não conseguir bons resultados nesse mês de julho, que é o mês mais difícil até agora, e o jogo, esquece. Porque vai definir a classificação da Copa do Brasil. Se for eliminado pro Palmeiras, esquece, só tem um Brasileirão pra jogar. Se for humilhado em todos os jogos do Brasileirão desse mês também, esquece, vai terminar o mês em 16º lugar que nem o Santos. Então, eu peço pros jogadores, pro técnico, pra diretoria, pra torcida, pra todo mundo que gosta do Corinthians, né? Então já pode tirar a diretoria daí, né? Os conselheiros também tira. Quem gosta do Corinthians, se os jogadores querem ver o Corinthians numa boa colocação, querem jogar bem, peço para eles acordarem. Enquanto ainda é tempo, enquanto a gente ainda tá quase na primeira parte da tabela, porque a gente já saiu dela. Então, abre o olho, todos vocês abram o olho, senão vocês vão sofrer. Vão sofrer e vão sofrer ainda mais os nossos torcedores, né, em especial, porque jogador, gente, perdeu, empatou, ganhou, tá na farra no dia seguinte do mesmo jeito. Então, meu recado é esse, e o nosso próximo jogo é contra o Ceará, que inclusive eu acho que foi o time que eu esqueci de falar uns minutos atrás. Vamos enfrentar o Ceará fora de casa, então dentro de casa já seria um terror, porque o Ceará também tá melhor que nós. Fora, no Castelão, os caras jogam demais no Castelão, rapaziada. O Castelão pro Ceará, eu falei no vídeo da sequência que eu simulei, é tipo a Neoquímica Arena. Então, para eles é muito importante o fator casa. E o Corinthians, mal das pernas, é muito capaz de tomar 2-0 do Ceará. Só que eu fui lá e apostei em um empate de 0-0. Eu torço para que seja no mínimo um empate, né? Que seja favorável pro Corinthians, o mínimo que for. Porque, sinceramente, tá difícil. Eu apostei em uma vitória contra o Bragantino e em 3 empates seguidos depois. Mas, sinceramente, já começamos com uma derrota. Eu aposto em 4 derrotas seguidas, se não 5, nesse mês de julho. Ainda vamos pegar Cruzeiro, ainda vamos pegar São Paulo, e ainda vamos pegar Botafogo, e ainda vamos pegar Palmeiras pela Copa do Brasil. Então, acordem antes que seja tarde. Se vocês não forem bem esse mês, vocês definem o futuro do clube para esse ano e para 2026 também. E é isso, rapaziada. Acho que não tem muito mais o que falar, senão eu vou estar só enchendo linguiça e não gosto disso. Bom, rapaziada, tamo junto. Vai Corinthians, né, na medida do possível. Fiquem bem, né, não se deixem levar, não deixem a sua saúde embora por causa desse time de vagabundos pé-rapados, porque eles não se preocupam com a gente, não. Ninguém. E é isso, rapaziada. Espero que coisas melhores estão pra vir. É isso que eu oro. Coisas melhores estão pra vir. Tudo de ruim que acontece na vida da gente é pra melhorar. Eu espero que essa derrota e os últimos jogos do Corinthians aconteçam, né? A eliminação na fase de grupos da Sul-Americana. O Pardal Júnior, né? O Burrival, o cara horrível. E eu dou minha palavra. A prova de fogo pra ele é contra o Palmeiras, na Copa do Brasil. Pra mim já é no jogo de ida. Porque se não conseguir ganhar do Palmeiras na Neoquímica Arena, já era. Porque não vai classificar no Allianz Parque. Mas aí eu acredito, assim, sinceramente, principalmente pela sequência ruim que eu acredito que o Corinthians vai ter esse mês, se em agosto já começar tomando peia, sendo eliminado da única competição que estava disputando, só vai ficar no Brasileirão e ainda vai estar mal das pernas, né, pelo jeito, Dorival é demitido. E aí vai receber a multa, né, mas vai ser demitido. Pra mim já merecia ser demitido se não conseguir ganhar dia 30. E é isso. Agora sim, tamo junto, rapaziada. Fiquem bem. E dia 16 é o nosso próximo compromisso aqui, tá certo? Vamos pegar aí o Ceará. Tamo junto. Falou.